Você já ouviu falar de um lugar onde as mulheres tomam chá da tarde enquanto discutem IA, fazendo você sentir que está namorando um personagem saído diretamente de um filme do Sherlock Holmes? Um país com placas de aviso peculiares, como se já se passaram 3 anos desde que alguém caiu aqui. Não quebre o recorde. Um lugar onde as pessoas carregam guarda-chuvas, mas raramente os abrem porque a chuva não é motivo suficiente. E onde tomar uma xícara de chá pode ser mais importante do que uma reunião. Você está pronto para descobrir 15 fatos estranhos sobre o Reino Unido, que podem deixar até mesmo os americanos coçando a cabeça. Vamos mergulhar neste documentário de viagem agora. 15. O Reino Unido, pequeno, mas grandioso. Uma vez um vasto império onde o sol nunca se punha, o Reino Unido pode ter encolhido em tamanho, mas ainda é uma potência de cultura, finanças e influência global hoje. O Reino Unido abrange cerca de 93.600 milhas quadradas, menor que o estado do Oregon, e consiste em 4 territórios: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, cada um com sua própria identidade cultural única. O clima aqui é bastante diverso, com temperaturas chegando a 40 graus Celsius no verão e caindo para menos 27 graus Celsius no inverno, criando experiências muito diferentes ao longo do ano. A língua principal do Reino Unido é o inglês, que também é uma língua global. Mas o que a torna intrigante são os centenas de diferentes sotaques locais, que vão desde o inglês chique da rainha em Londres até os tons musicais do dialeto escocês. Em 2025, a população da Inglaterra é projetada para ser em torno de 3 milhões, com Londres sendo uma metrópole agitada de mais de 9 milhões. Também é uma das cidades mais multiculturais do mundo, com moradores e comunidades da Ásia, África e Caribe contribuindo para seu vibrante tecido econômico. O Reino Unido mantém sua posição como a 6ª maior economia global. Londres é não apenas o principal centro financeiro da Europa, mas também um hub criativo, com inúmeras indústrias, incluindo tecnologia, moda e arte. É também lar de muitos bilionários. 1414. Os festivais mais famosos do Reino Unido a cada junho. O Reino Unido ganha vida com esplendor real no famoso Trooping the Colour, uma celebração que marca o aniversário oficial do monarca e que ocorre há mais de 260 anos. Cerca de 1.400 soldados, 400 músicos e 200 cavalos desfilam pela Mall, levando ao Palácio de Buckingham, vestidos com uniformes vermelhos chamativos e altos chapéus de pelagem que chegam a quase 1 pé de altura. Multidões de até 200 mil pessoas se reúnem nas ruas, esperando ansiosamente pelo momento em que a família real aparece na varanda do Palácio de Buckingham, para acenar e sorrir para o povo. Se você vê bandeiras tremulando por toda parte, soldados parados como estátuas e uma multidão que é ao mesmo tempo educada e entusiasmada, parabéns, você experimentou o entusiasmo britânico, onde as emoções são expressas através de olhares. Há um pequeno segredo que os britânicos podem não querer compartilhar. Muitos locais optam por deixar a cidade durante o Trooping the Colour devido ao trânsito, multidões e sua aversão a acenar bandeiras. Alguns brincam que este festival é mais para turistas curiosos do que para londrinos. Além disso, no final de maio de cada ano, Coopers Hill se torna o local de um dos festivais mais malucos do mundo, o Festival de Queijo Rolante. Uma roda de queijo pesando mais de 4 quilos é solta ladeira abaixo, e dezenas de pessoas correm atrás dela como se suas vidas dependessem disso. A parte divertida: quem chegar ao fundo primeiro fica com o queijo. Esqueça coroas, apenas alguns machucados e muitas risadas irão valer a pena. Esses festivais não são apenas únicos, mas suficientemente peculiares para fazer o mundo rir e querer participar pelo menos uma vez na vida. Não acredita? Comente com o número 6 e eu compartilharei alguns dos festivais mais estranhos que apenas o Reino Unido tem. 13. As Rosas Inglesas. Enquanto você passeia pelas ruas de paralelepípedos de Londres, em meio à multidão apressada, pode avistar mulheres londrinas caminhando de forma descontraída, vestidas com elegantes trenchcoats bege, com os cabelos bem arrumados, tomando chá em vez de café. Elas evocam a imagem de uma estrela de Hollywood clássica, infundida com um senso de humor exclusivamente britânico. As mulheres inglesas não precisam de roupas de grife chamativas ou maquiagem pesada. Seu estilo é uma mistura de elegância clássica minimalista, curiosamente. A beleza delas reside em sua confiança, educação e comportamento calmo em qualquer situação. As mulheres inglesas são conhecidas por serem proativas em relacionamentos,
respeitando a igualdade mesmo em encontros e dividindo a conta no primeiro encontro como um sinal de justiça e independência. Em 2023, mais de 70% das mulheres inglesas fazem parte da força de trabalho, com taxas de graduação no ensino superior entre as mais altas da Europa. Elas estão presentes em diversos setores, desde educação e ciência até tecnologia, e muitas ocupam cargos de liderança em empresas globais. Se você é um homem americano procurando namorar uma mulher inglesa, ela pode fazer você sentir como se estivesse conhecendo uma professora de Oxford, um ícone da moda parisiense e uma personagem detetive feminina de Sherlock Holmes. Tudo em uma única noite. Quer dicas sobre como se conectar com essas encantadoras rosas britânicas ou precisa de conselhos para impressionar no primeiro encontro? Deixe um comentário com o número 8 e revelarei os segredos. 12. A vida em Londres, a capital mais cara e glamurosa do mundo. Londres é mais do que apenas uma capital. É um microcosmo onde você pode ouvir mais de 300 idiomas falados em uma única estação de metrô, tornando-a uma das cidades mais multilingües do mundo. Desde as históricas pedras de Westminster até os arranha-céus que se refletem no Tâmisa, Londres pinta um quadro que mistura o charme do século XIX com a vitalidade do século XXI. Os icônicos táxis pretos não são atraentes apenas por seu design. Os motoristas passam por um rigoroso exame conhecido como The Knowledge, que dura de 3 a 4 anos, para memorizar mais de 25 mil rotas ao redor da cidade. O que torna Londres encantadora é seu estilo de vida aparentemente apressado, mas refinado. As pessoas podem correr pela London Bridge de manhã, mas têm a mesma probabilidade de parar no Hyde Park para alimentar esquilos ou ler um livro sob a luz suave do sol. Quando a noite cai, Londres revela um aspecto vibrante, animado, mas ainda assim clássica e charmante. As luzes quentes e douradas dos teatros do West End iluminam performances renomadas que atraem públicos de todo o mundo. Nas proximidades, o movimentado bairro de Soho se enche com os sons de música ao vivo e os aromas de diversas culinárias pairando pelo ar. Londres à noite é íntima, calorosa e cheia de surpresas agradáveis. Então, se alguém pergunta Londres vale a pena? A resposta não é apenas sim, mas é o único lugar que se sente como viver em um romance que é ao mesmo tempo clássico e contemporâneo, excêntrico, mas impossível de desviar o olhar. E isso é apenas a ponta do iceberg. Ainda há cidades subterrâneas e maravilhas não reveladas esperando para serem descobertas. Curioso para saber mais? Comente com o número 211. A cultura do chá mantendo a Inglaterra firme por séculos. Mesmo com a popularidade do café em alta, o chá continua sendo uma parte sagrada da vida diária na Inglaterra, insubstituível. Os britânicos consomem mais de 60 bilhões de xícaras de chá anualmente, com uma média de cerca de 900 xícaras por pessoa. E, curiosamente, eles bebem chá muito mais do que café. O chá aparece em quase todos os momentos do dia, para acordar de manhã, para relaxar ao meio-dia, para conversar à tarde e para desacelerar à noite. Especialmente, a tradição do chá da tarde, que remonta ao século XIX, ocorre às 3 da tarde, apresentando o chá servido com scones, um pouco de geleia de morango e creme de leite, tudo apreciado em um ambiente leve, educado e às vezes surpreendentemente silencioso. Os britânicos costumam preferir um chá preto forte chamado chá inglês de café da manhã, frequentemente consumido com leite e às vezes açúcar. Não é saboreado delicadamente, mas serve para despertar uma nação inteira pela manhã. O chá é frequentemente servido de elegantes boles de chá em xícaras com pires, um pequeno gesto de cortesia em meio a uma vida agitada. Você poderia chamar Londres de forma bastante precisa de a capital do chá do mundo, porque não importa quão acelerada a vida fique com a tecnologia e as mudanças, os britânicos ainda mantêm seus rituais de chá com quase um respeito cerimonial. Os destinos turísticos mais famosos do mundo. O Reino Unido não é apenas a terra da neblina, é também um paraíso para aqueles que amam história, arquitetura antiga e entusiastas de Harry Potter. Todo ano, mais de 40 milhões de turistas internacionais vêm aqui para ficar diante do icônico Big Ben e admirar a Tower Bridge se estendendo sobre o rio Tâmisa como uma pintura vibrante. Se você é fã da realeza, visite o Palácio de Buckingham, onde guardas em uniformes vermelhos e enormes chapéus de pele de urso ficam tão parados quanto estátuas. E se você é fã de contos de fadas, o Castelo de Windsor, que tem sido a casa da rainha por quase 900 anos, fará você sentir como se tivesse entrado no mundo de Downton Abbey.
Uma curta escapada da cidade leva você a Stonehenge, a misteriosa estrutura de pedra com mais de 5.000 anos, onde enormes lajes de pedra pesando toneladas estão alinhadas de uma maneira impressionante. Sem gruas, sem GPS, povos antigos ainda construíram uma maravilha que faz o mundo moderno tirar o chapéu. Diante de Stonehenge, muitos exclamaram: me pergunto se eles usaram mapas antigos ou intuição extraterrestre. E se você está procurando uma mudança de cenário, dirija-se a Cornwall, lar de praias de um azul deslumbrante, muitas vezes chamadas de Maldivas da Inglaterra. Embora a temperatura da água definitivamente o acorde, mesmo se você estiver cansado. Mas a paisagem aqui é tão impressionante que você não vai querer ir embora, mesmo que seus pés comecem a ficar um pouco dormentes por causa do frio. Você já sonhou em estar diante da torre do relógio mais famosa do mundo ou passear pelas paredes de castelos antigos? Deixe um comentário e nos diga qual lugar você gostaria de explorar primeiro. 9 cercas e placas adoráveis. Ao entrar no Reino Unido, você notará que os britânicos têm um talento especial para colocar cercas e placas de aviso excêntricas. Redes perfeitamente aparados delimitam gramados, canteiros de flores e às vezes até mesmo o espaço entre 2 árvores, criando limites para apenas alguns arbustos de lavanda. Uma pesquisa de 2023 revelou que o bairro médio em Londres possui mais de 50 placas com mensagens como: cuidado, este jardim tem cisnes agressivos, ou não sente na cerca, ela está de licença, ou uma placa em uma rua tranquila, dizendo: atenção, ninguém caiu aqui há 3 anos. Não seja o primeiro a quebrar o recorde. É uma mistura de sério e encantadoramente humorístico. E em nenhum outro lugar do mundo as pessoas se comunicam através de cercas e transeuntes como aqui. Se você perguntar a um britânico por que ele tem uma placa de cuidado com o cachorro quando nem sequer possui um cachorro, ele pode piscar e responder: sem cachorro, mas sou eu. Eu também não gosto de ser incomodado. Se você tivesse a chance de colocar uma placa na frente da sua casa, o que ela diria? Comente para mostrar ao mundo seu senso de humor. 8. O vilarejo mais estranho da Inglaterra, em um país conhecido por sua ordem e regras peculiares. Há uma pequena vila no país de Gales com um nome tão longo que poderia levar um americano meio-dia para pronunciar. Sim, esse é seu nome real, mas a diversão não para por aí. Em 2000, em outra vila galesa chamada Lanfihangelo e Crowden, o prefeito local incentivou os residentes a manterem sua saúde porque o cemitério local estava cheio. Esta declaração pode não ser legalmente vinculativa, mas reflete uma verdade bizarra, porém real, em muitas partes rurais da Inglaterra. Os moradores são solicitados a prolongar suas vidas enquanto aguardam as autoridades expandirem o cemitério. Declarações semelhantes ocorreram em outras regiões da França e da Espanha, mas os ingleses lidam com isso de uma maneira bem britânica, cortês, humorístico e completamente desassombrado. A vila mencionada anteriormente, com cerca de 3.000 habitantes, ganhou fama mundial graças ao seu nome impressionante, atraindo dezenas de milhares de turistas a cada ano, principalmente para tirar fotos ao lado da placa com o nome mais longo do mundo. 7. Os aristocratas da Ilha Nebulosa. Quando as pessoas pensam nos ingleses, muitas vezes imaginam a aristocracia não de uma forma ostentosa, mas com uma elegância que emana de dentro. Você ainda não compreendeu completamente os ingleses até que eles peçam desculpas por esbarrar em você. E quando eles dizem nada mal, entenda que isso é o auge do elogio. Entregue da maneira mais discreta e graciosa possível. Você verá britânicos vestindo trench coats o ano todo, como se fosse o uniforme nacional. E eles podem passar uma noite inteira debatendo se vai chover amanhã, ou se apenas estará agradavelmente úmido. Não espere sorrisos brilhantes ou abraços calorosos. Os ingleses o cumprimentam com um olhar calmo, um aceno sutil e um silêncio perspicaz. Tanto que você pode passar a noite se perguntando: eles gostam de mim? Estão me julgando? Ou estão apenas pensando no clima para amanhã? Curiosamente, enquanto os ingleses podem parecer que saíram de um romance clássico, eles são na verdade uma potência moderna em tecnologia, finanças e educação. Mais de 32 milhões de pessoas estão no mercado de trabalho, com milhões em áreas como ciência, IA, saúde e mídia, todas vidas ocupadas que fazem uma pausa suave quando o relógio marca 16 horas para o chá. Interromper o chá da tarde é como sugerir mover o mastro da bandeira na Casa Branca. Não é algo que você quisesse tentar. E se você já se perguntou se os ingleses desfrutam a vida, a resposta é definitivamente sim. Apenas lembre-se, a alegria aqui não é expressa através de risadas altas, mas
mas em uma linguagem sutil que apenas os britânicos entendem. Se um inglês olhar para você e disser not bad, é um elogio sincero, ocasionalmente implicando eu realmente gosto de você. Então, quando um inglês diz that's interesting, ele está realmente intrigado ou apenas tentando ser educado. Comente com o número 3 e compartilhe qual de suas frases o deixou pensando por uma semana e eu ajudarei a esclarecer imediatamente. 6. O país mais excêntrico 4 em 1 da Europa. Você pode acreditar que uma curta viagem pode levá-lo através de 4 países diferentes. O Reino Unido, unindo 4 identidades culturais em um único passaporte. Não muitas nações podem se orgulhar de ser legalmente 4 em 1 como a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A Inglaterra tem a maior população, conhecida por seu comportamento aristocrático e maneiras ordenadas. Londres, a capital frenética, está imersa na história. Desde o Palácio de Buckingham até o Big Ben, tudo é reconhecido globalmente. Em seguida, a Escócia traz um espírito mais selvagem e independente, conhecida por seus quilts, uísque de qualidade e colinas nebulosas. Você sabia que é lar do Loch Ness, famoso por seu lendário monstro? Depois temos o País de Gales, apelidado de Terra dos Dragões, bem literalmente, já que sua bandeira apresenta um impressionante dragão vermelho. Os locais aqui são poéticos e profundamente conectados à lenda, orgulhosamente preservando sua língua celta com palavras curiosamente longas. Mas sob esse nome extenso, existem vales exuberantes, castelos de conto de fadas e uma vibrante cultura musical folclórica. Por fim, a Irlanda do Norte, uma joia escondida no noroeste, é conhecida por suas paisagens de tirar o fôlego, uma beleza cinematográfica que lembra filmes de Hollywood. Se você é fã de Game of Thrones, provavelmente já viu aquelas florestas sombrias e penhascos dramáticos capturados bem aqui. Você está pronto para explorar cada uma dessas regiões únicas? Comente com o número 4 se você estiver pronto. 5. A cena gastronômica do Reino Unido. Muitos turistas americanos brincaram que a culinária britânica é a razão pela qual eles saem mais cedo do que planejado. Mas isso é antes de descobrirem os tesouros culinários escondidos sob sua aparência modesta. Imagine um clássico café da manhã inglês, o Full English Breakfast, que inclui ovos fritos, salsichas, feijão assado, bacon, torradas, cogumelos e tomates grelhados. Tudo lindamente arranjado em um grande prato de porcelana. Curiosamente, os britânicos poderiam debater por horas sobre como preparar o famoso fish and chips, seu amado prato de rua. Bacalhau empanado e fritas grossas são servidos com um toque de vinagre de malte e ervilhas amassadas. Pode parecer simples, mas existem mais de 10 mil fish and chip shops em toda a Inglaterra, mais do que locais do McDonald's nos Escócia. Além disso, o Sunday Roast, uma refeição farta de carne assada, molho rico, batatas crocantes, legumes cozidos no vapor e Yorkshire Pudding, é servido todos os domingos, tornando-se um caloroso ritual familiar. A culinária britânica pode não ser exuberante, mas é onde memórias, família e tradições se reúnem em torno da mesa. E é por isso que os visitantes comem uma vez e lembram para sempre de um dos lugares mais caros do mundo para se viver. O Reino Unido não é barato, mas também não é tão caro que seja inatingível. Em Londres, alugar um apartamento de um quarto no centro da cidade pode custar cerca de 2.200 por mês, sem incluir as contas. Internet, transporte público e alimentação podem adicionar facilmente mais 900 a 1.100 reais. Ao todo, viver em Londres por um mês custará cerca de 3.100 a 3.300, quase na mesma faixa dos custos de vida em Nova York, mas com a chuva constante e aquele charme do sotaque britânico. No entanto, você pode economizar mudando-se para belas cidades como Manchester, Liverpool ou Bath, onde os custos podem cair para cerca de 1.500 a 1.800 dólares por mês. Apesar das despesas mais altas, os moradores se beneficiam do NHS, que oferece atendimento médico gratuito para residentes de longa duração, algo que nem todas as nações ricas podem se orgulhar. Com tal custo de vida, você estaria pronto para viver na capital mais vibrante? Comente com A1 se você estaria e com 0 se não estaria. 3 coisas que você deve saber antes de visitar o Reino Unido para evitar gafes reais. Na visão do mundo, a família real britânica representa elegância, tradição e poder sutil. Mas por trás desse exterior glamuroso, existe um rigoroso sistema de regras que pode fazer os visitantes sentirem como se estivessem lendo um roteiro híbrido de dramas de Hollywood e leis da Grécia Antiga. Os ingleses podem expressar suas opiniões sobre a monarquia de
de maneira suave, muitas vezes impregnadas, com seu característico humor seco. Mas se você é um visitante, é melhor manter uma postura educada e respeitosa. Para muitos, a monarquia é um símbolo de orgulho nacional. Ao participar de eventos formais, existem alguns pontos sutis, mas notáveis. Quando o rei coloca o garfo para baixo, todos na mesa devem educadamente terminar sua refeição. Finalmente, um detalhe que pode parecer menor, mas que é levado bastante a sério. Se você enviar uma carta com um selo exibindo a imagem do rei, certifique-se de colá-lo corretamente. Colá-lo de cabeça para baixo não é ilegal, mas há muito tempo é considerado bastante mal educado aos olhos dos britânicos. O que você acha? Essas regras são símbolos de finesse ou talvez um pouco rígidas demais? Se você gostaria de aprender sobre outras regras incríveis, mas reais, comente com o número 3. 2. O casamento real mais assistido do mundo. Quando a família real britânica realiza um casamento, não é apenas uma cerimônia, é um evento internacional transmitido ao vivo para todo o mundo. O casamento do príncipe William e da duquesa Kate em 2011 atraiu mais de 2 bilhões de espectadores globalmente, tornando-se um dos casamentos mais assistidos de todos os tempos. Mas por trás dos vestidos luxuosos e das carruagens douradas, existem uma série de regras. Os membros da família real na linha de sucessão devem buscar a permissão do rei antes de se casar. Os casamentos reais não se tratam apenas de romance. Eles se entrelaçam com a imagem nacional. Escolher um parceiro impacta status, prestígio e aceitação pública. Se não for aprovado, o casamento não será reconhecido. Curiosamente, enquanto muitas nações europeias realizam festas de casamento animadas com champanhe, música ao vivo e danças, os casamentos reais britânicos são muito sérios e formais. O champanhe é bebido com moderação e não há barulhentas batidas de copos ou brindes excessivos. Em vez disso, o ar está cheio de cumprimentos educados, passos suaves e olhares significativos. Você acha que tais regulamentos reais são muito rígidos ou maravilhosamente intrigantes por causa de seu clássico único? Se você concorda, comente com o número 8. Se você discorda, comente com o número 9. 1. As estranhas competições por trás da aristocracia britânica. No Reino Unido, sinônimo de aristocracia, o Palácio de Buckingham, sofisticados chás da tarde e um parlamento, também hospedam festivais tão bizarros que é difícil acreditar que são reais. Em algumas pequenas cidades, existem competições entusiásticas como corridas de carregar esposas ou natação na lama. Imagine isso! Apenas algumas centenas de milhas do majestoso edifício do parlamento. Centenas se reúnem em um campo lamacento no país de Gales para competir na natação através da lama, não por um prêmio em dinheiro, mas pelo título de campeão internacional de natação na lama, não muito longe de onde o rei Charles III teve sua histórica coroação. Há uma competição em Surrey, onde homens carregam suas esposas através da lama, e há até prêmios para o casal mais engraçado que cair. Este é o charme único dos britânicos. Com uma aparência educada e aristocrática, eles são cheios de humor e de maneiras curiosamente envolventes. Uma nação que estabeleceu os padrões de conduta real, também é o berço de alguns dos festivais mais malucos da Europa. Talvez seja essa justa posição que torna o Reino Unido tão irresistivelmente cativante. Acabamos de explorar 15 fatos únicos e fascinantes sobre o Reino Unido. Esperamos que isso tenha lhe dado uma nova perspectiva sobre o país. Não se esqueça de seguir nosso canal, curtir e compartilhar o vídeo para nos apoiar. Nos vemos no próximo.